Hoje eu vim falar de um ingrediente, mas não é qualquer ingrediente. Ele não está em toda prateleira, porque não vem só de um lugar, vem de uma história. E esse ingrediente é a excelência. E só com 90 anos de dedicação, cuidado e respeito é que se conquista algo assim. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração. Oi, gente, tudo bem? Chegando para mais um podcast aqui para o nosso On News. É isso aí, você de São José dos Campos, Jacareí, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, o Brasil e o mundo na internet hoje pelo nosso podcast On News. E eu convidei hoje duas personalidades políticas aqui da região para estarem conosco aqui falando sobre o dia a dia da política no Brasil e também em toda a região aqui do Vale do Paraíba. São duas pessoas da nossa amizade, a gente já conhece há muito tempo, acompanhamos toda a vida política deles e ele também, nossa vida no rádio, no jornalismo, Eduardo Cury e também Isaías Santana. Muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceito o meu convite aqui no podcast On News. Sejam bem-vindos. Legal, obrigado, Clemente. É um prazer estar ao lado do Isaías aqui para bater um papo com vocês. Ô Clemente, um prazer estar com você, com o Cury desde a década de 90, que estamos juntos aí nessa jornada. Faz pouco tempo, né? Bom, de prata já, né? Então, o Cury cumpriu 4 mandatos, 2 como prefeito de São José, mais 2 como deputado federal. Confesso que não me lembro quando isso aconteceu. Sei que nos anos 2000, estava lá como prefeito, né, Cury? Eu sei que começou antes, né, como prefeito. Eu comecei como secretário de 97 a 2004 com o Emanuel, depois 2005 a 2012 como prefeito. 2 mandatos, depois de 14 a 22, a 23, na verdade, como deputado federal. Isaías? De 17 a 24 como prefeito de Jacareí, antes trabalhando no governo do estado e também fui secretário jurídico na minha cidade entre 97 e 99. Bom, acho que o papo vai ser interessante hoje, porque realmente vai mexer com a estrutura aqui da região, né? O Isaías falou no ano passado que ele ia invadir São José. São José também invadiu Jacareí, né? Na Urbanova ali. Esse papo está existindo, né? O Eduardo Cury veio também como candidato a prefeito. Agora, ano que vem, realmente, tanto o Cury como o Isaías, pelo que eu imagino, vocês vêm candidatos a deputado federal e também a estadual, respectivamente. Estou certo ou estou errado? Isaías. Ô Clemente, Oi. O Vale tem 1.300.000 votos válidos. Não é possível que o Vale, com esse gigantismo econômico, social, não tenha um deputado federal. Eu fui prefeito e tive a felicidade dos 8 anos de prefeito ter o Cury deputado federal, que ajudou muito Jacareí, ajudou muito o Vale. E os meus colegas prefeitos dessa gestão estão pagando muito caro. Porque sem ter um deputado federal lá, a gente não consegue audiência com os ministros, nem com os adjuntos das pastas. Então isso, para mim, é fundamental. Além de ser importante para o Vale, o Cury é um nome nacional, respeitado, conhecido. Portanto, as 39 cidades do Vale ganharão muito. Por isso que estamos nessa jornada para fazer o Cury deputado federal do Vale. O Vale precisa. E é claro que estadual nós temos 3, mas a gente podia ter 7, né? De repente, sobra uma vaga, né? Concordo. Cury, concordo com ele? É isso, é a matemática que o Vale briga com a matemática. Nós temos capacidade de eleger 4 ou 5 federais, 7 a 9 estaduais, né? Hoje nós temos 3, né? 3 estaduais. Que a Letícia? A Letícia Aguiar, o doutor Elton e agora o Ortiz, que assumiu a vaga, né? Reassumiu? Reassumiu a vaga, reassumiu a vaga. Tem uma briga judicial, mas ele assumiu. Mas são 3, é muito pouco perto do tamanho do eleitorado do Vale. É que a nossas cidades acaba perdendo com isso, né? Por exemplo, ninguém me substituiu como federal com as características de um deputado federal regional como eu me propunha. Então, isso é muito ruim, porque as cidades ficam superrepresentadas, não tem quem possa brigar em demandas com o governo do estado, demandas com o governo federal, né? E o Vale é líder de uma série de questões no Brasil, economicamente, a qualidade de vida, não tem sentido estar subrepresentado na questão dos seus políticos na Câmara Federal e no Legislativo. Então, pessoas como Isaías, por exemplo, que saem da prefeitura reeleito, né, com trabalho hiper aprovado, testado e com a bagagem pessoal que ele tem,
É um privilégio para o Vale ter pessoas como ele. Por isso que eu sou um grande incentivador de candidaturas, como o do Isaías, né? Outros também. Pessoas que tenham currículo, tenham capacidade, mas também tenham capacidade de buscar o voto, né? Você tem, às vezes, pessoas fantásticas, mas não têm empatia nem vontade de ser candidatas, porque você tem que conseguir milhares de votos. Um deputado estadual precisa ter mais de 50 mil votos, né? 50 mil votos nessa Tem faixa. que sair numa base sólida de 50, mas vai disputar na faixa de 65 a 70. Então quem não tem, na verdade, esse potencial, na verdade, não vai se eleger ou vai morrer na praia, né? E esse voto vai ser desperdiçado. Um federal, na última eleição, foi acima de 70 mil, agora será 90 mil, né? Então, eu me coloco, a possibilidade de eu ser candidato é porque eu tive 94, 92, 94 mil votos nas últimas 3 eleições, mas é só por isso, né? Primeiro que eu gosto da vida pública, mas também porque como os ex-prefeitos do Vale, todos os ex-prefeitos de cidades médias, grandes, eles são bons pré-candidatos, né? Porque eles podem planejar e talvez chegar nessa potencial de voto. Jacareí é a terceira maior cidade do Vale, e o ex-prefeito de Jacareí, tanto o de Taubaté, o ex-prefeito de Taubaté é deputado hoje. Deputado, né? Eu, ex-prefeito de São José, fui deputado. Então, o fato de ter sido prefeito já lhe garante uma vantagem maior numa largada. Não garante a chegada, mas garante a largada. Então, é importante que as pessoas do Vale tenham essa consciência de que era importante eleger pessoas que estivessem compromissadas com o Vale. É bom lembrar também, Cores, falar que é da largada, não a chegada. Mas você tem uma margem de votos, né, ô Isaías, que não dá para achar que não tem chegada. Tem chegado, acho que com trabalho. Outra coisa que, de repente, estou aqui, eu não consigo enxergar Isaías e Cury fora do PSDB. Mas as coisas mudaram. E você está hoje no PL, o Isaías está no MDB. Isso atrapalha para vocês ou não? Porque penso que em regiões menores o que manda é o candidato e não o partido. Estou certo ou errado? Olha, eu acho que a gente tem que chegar um momento em que você tem que estar em partidos que conseguem jogar o jogo. Eu acho que o grande problema do PSDB foi não se adequar às novas exigências. Ficar do eleitor, da cidade, da sociedade, ficar tranquilo com as realizações do passado. Acomodado, você fala. Acomodado, não abrir espaço para novas lideranças e não jogar o jogo político. Porque alguns partidos tiveram dificuldade, mas conseguiram reagir. O PSDB, depois da perda do governo, de alguns governos importantes, como, por exemplo, Minas Gerais e, recentemente, São Paulo, parece que entregou a toalha. O que nós vamos ficar fazendo? Não depende da gente. Nós temos que sair e buscar partidos que a gente se sinta confortável, mas que, ao mesmo tempo, sejam partidos que ofereçam oportunidade para você disputar de fato. O Cury, por exemplo, teve uma votação estrondosa na eleição passada. Se ele já não tivesse no PSDB, ele seria deputado federal hoje. Ele só não foi deputado federal porque o partido não fez o número de candidatos suficiente para que ele fosse eleito. Em quase 5 outros partidos, ele seria eleito com a votação que ele teve. Então, não é justo continuar se a cúpula comete erro e a cúpula não corrige, não olha para a cidade, para o eleitorado e aponta um caminho a seguir. Antes de dar a palavra ao Cury, eu te pergunto, essa cúpula é de São Paulo, do Estado, ou é a cúpula de Brasília, a cúpula nacional do partido Isaías? Acho que as duas, tanto a nacional que dirige como a omissão do Estado de São Paulo. Na verdade, você participar da política, eu considero uma coisa nobre. Você tem 2 formas de participar. Se você não quer colocar o seu nome como candidato, mas quer participar na rede social e participar, o partido não importa para você, né? Você pode escolher as pessoas. Quando você fala assim, não, eu vou dar um passo maior, eu vou dar o meu nome, eu vou sacrificar a minha família para ajudar a coletividade. Você tem que escolher numa democracia um partido. E a hora que você escolhe um partido, né, você está sujeito a críticas, porque não existem partidos perfeitos. Então, como você está num momento de rearranjo total partidário, uma grande concentração, isso é bom para o país, viu? Nós estamos num processo de diminuição de partidos, nós chegamos a ter 34 partidos representando o parlamento há 2 eleições passadas. Foram aprovadas 2 reformas que, na verdade, força a diminuição de partidos, que é a cláusula de desempenho e também o fim das coligações proporcionais. Os partidos não podem se coligar proporcionalmente para maquiar, porque, na verdade, você mistura o ideário simplesmente para tentar ganhar uma eleição. Então, isso está fazendo que o número de partidos diminua e isso vai ficar mais claro para o eleitor identificar segmentos ideológicos. Então, nesse rearranjo,
Quem está se sacrificando e quer colocar seu nome como candidato, né, para ajudar, vai ter que fazer uma escolha. Né? Fazer uma escolha. Eu e Isaías, nós militamos muito tempo no mesmo partido, pensamos em 99% das questões de forma semelhantes, né, como qualquer pessoa tem uma certa divergência, mas as questões locais, às vezes, fazem com que você tenha uma divergência. Né? Eu conheço amigos meus, por exemplo, né, que não estão no meu partido. Eu estou no Partido Liberal hoje. Amigos meus que pensam exatamente como eu, mas está numa região lá do estado brasileiro que lá o inimigo dele está no Partido Liberal. Então ele pega, ele é obrigado a estar em outro partido, mas pensa como eu. Então, às vezes, uma questão local força você a tomar uma decisão. O importante é que essa reorganização partidária vai finalizar, né? E aí eu acho que o eleitor vai se tornar, eu acho que nós vamos chegar em 5 partidos nas próximas 2 eleições, em 8 anos, em 5 partidos. Você vai ter um partido mais à direita, um partido mais à esquerda, um partido centro-direita, um partido centro-esquerda e um partido do centro. Em que pese eu sou muito cético dessa história do centro. Nada é centro, porque sempre você tem uma opinião sobre alguma coisa e você vai cair para um lado ou outro. Cury, para o ano que vem, por exemplo, você vindo candidato a deputado federal, você vai mudar a sua estratégia da eleição, não? De como trabalhar junto ao seu eleitor ou não? Você vai seguir o mesmo caminho que você, na verdade, hoje é o PL quem dá as normas. Será assim ou não? O que você imagina disso? Olha, primeiro eu não vou mudar o meu jeito de ser, as minhas crenças, porque, pra você ter uma ideia, como eu estou atual com as minhas crenças, né? Em 2014, nós estamos falando há mais de 10 anos, né? Não tinha existido ainda o fenômeno da direita no Brasil, tá? A direita não tinha dado esse grande salto de crescimento. As minhas 5 bandeiras como candidato eram, tá? A educação, era a defesa da família, a defesa da liberdade religiosa, a defesa de todas as liberdades, tá? E do empreendedorismo. Ou seja, é um tema absolutamente caro hoje para quem está no campo mais à direita, tá claro? Sim. Mas eu falei isso em 2014, então não fui eu que mudei, né? Eu, na verdade, estava sintonizado com o pensamento, acredito, naquele momento eu já estava sintonizado com o pensamento que hoje, na minha opinião, é quase majoritário, é a maioria do pensamento no Brasil. Quanto à questão da campanha, logicamente, se eu tivesse um mandato, a minha campanha seria de mostrar o meu trabalho. Como, na verdade, eu não tenho mandato, o meu papel será mostrar a minha utilidade, né, como Isaías também, com a minha experiência, a minha utilidade nas crenças, nos valores que eu defendo, mas principalmente na defesa da nossa região, que é uma questão que nós ficamos muito a dever, estamos devendo muito, né, à nossa região. Então, é uma questão, por exemplo, que eu, Isaías e outros que têm características locais têm a obrigação de se apresentar dessa forma. Isaías, o Cury passou por derrota, isso... Eu jamais quero ser político de ser candidato ao clube, porque eu acho que a dor da derrota machuca. Eu fui candidato em 88, 86, não me lembro, nem me lembro mais. Mas nunca mais na vida eu quero ser político. Não tenho essa vocação, porque, gente, não é fácil. Você faz um trabalho que realmente vai bombar, vai arrebentar. E na hora que conta, arrebenta no meio. Você está preparado para uma derrota, Isaías, de repente, no ano que vem? Mas eu já Desculpe a pergunta, eu não lembro ser candidato. Eu já tive também. Eu fui candidato a vereador em 88 e perdi. Junto comigo, então? 88 você era? É verdade. Porque era a Delma, candidata a prefeita, a Delma. Isso, eu estava com o Demésio. O Haroldo. Nós éramos adversários, opositores, nós éramos inimigos, que isso. E também a primeira vez que eu fui candidato a prefeito, eu enfrentei o Hamilton na reeleição dele, fui derrotado. Agora, eu acho que isso é irrelevante, porque não somos nós que perdemos, nem os nossos princípios, nem os nossos valores. A gente faz o que pode, a gente faz a campanha que é possível. O resultado da eleição é uma incógnita, é o povo que decide. A gente tem que ter humildade para entender que ou nós fomos incompetentes para levar a informação, para fazer a campanha, ou o nosso sentimento não estava totalmente ligado com o sentimento do povo. Ser político é estar à disposição do povo. Portanto, a derrota, eu estou preparadíssimo se vier eleitoralmente, porque não será derrota pessoal. Já o fato de ter vindo de onde eu vim, de Joaquim Nabuco, de uma casa humilde que caiu 3 meses depois que eu nasci, filho de pedreiro, dona de casa, e ter sido prefeito da minha cidade de 8 anos, eu não tenho mais nada a esperar da vida. Eu vou oferecer o meu nome, minha experiência, para ajudar o Vale, para ajudar nossas cidades. Se o povo assim entender e eu for capaz de transmitir essa mensagem, tenho receio, não. O resultado será positivo. A vida, né? Pode esperar. Bacana isso, né?
Ele pode esperar da vida, mas a vida espera muito dele. Muito mais porque dele. ele é muito competente, ele é na minha opinião, um dos melhores políticos do Brasil hoje é o Isaías. Tá certo também que a política deteriorou bastante. Não se anima muito não, Isaías. Eu que estou trabalhando, eu estou em Brasília. Ouça Eduardo Cury, hein? Mas o Isaías é um dos caras mais competentes hoje. Você discute qualquer assunto com ele sobre política, Brasil, Estado, município. Ele é aliás, de tudo, ele é professor. Né? Aliás, tem aula hoje, né? Aula mais tarde, ele tem aula. Mas essa questão de vitórias, para quem, veja bem, quem tem projeto pessoal, só se sente derrotado quem tem projeto pessoal. Né? Aquela pessoa coloca, não, o meu ego, eu tenho que ser e tal. Eu nunca tive isso. Eu coloco o meu nome como missão. Eu adquiri estabilidade, eu tive o privilégio, né? Eu tive um avô que, na verdade, um que veio da roça e um avô que, na verdade, veio em porão de navio para o Brasil, nunca frequentou uma escola e autodidata, aprendeu 3 línguas e disse que todos os seus filhos e netos iam estudar e fazer faculdade. Então, eu fui um privilegiado de ter um avô como esse, na época que não tinha FIES, não tinha nada, né? Não tinha Bolsa Família, não tinha Previdência estruturada. Ou você trabalhava ou não tinha. Então, eu tive essa escola que é do meu avô, a determinação dele, ele trabalhar, passou para meus pais e isso chegou na gente. Então, eu sinto, né, um pouco de obrigação, né, de dar isso de volta. Como Isaías disse, a história dele, fantástica, a história dele é maravilhosa. Eu vou falar, espera um pouquinho só. Eu já sei como estabilizar. Eu sei como colocar comida na mesa dos meus filhos, entendeu? Eu sei como fazer isso. Eu já montei empresa, adquiri estabilidade financeira com 28 anos, eu tinha um patrimônio maior que o do meu pai já. Então, eu sei como ganhar dinheiro. Só que chegou uma época da minha vida, eu falei assim, isso não satisfaz, porque não adianta eu estar bem se todo o meu entorno não está. Né? Eu fico imaginando o Isaías pensar de onde ele veio e falar o seguinte, não basta eu ter sucesso. Ele teve um sucesso, professor universitário, foi secretário adjunto do Marrei, do nosso secretário estadual de Justiça, uma pessoa fantástica. Não basta isso. Então, você se coloca... E muito respeitado no Palácio do Governo de São Paulo. Sim, eu sei disso. Eu falo disso aí, em Brasília também. Quando a aprovação de também, né? uma lei federal, um tempo atrás, uma alteração da lei de estabilidade dos prefeitos e tal, de proteção dos prefeitos, eu lembro, o relator agradeceu ele não era deputado, agradeceu ele na tribuna, lá, um cara do PT, inclusive, falou, olha, quer dizer, da contribuição do prefeito de Jacareí, o Isaías Santana. Então, quando você tem isso como missão, ô Clemente, vitória ou derrota, ela passa a ser secundária, entendeu? Sim. Passa a ser secundária. Lógico, tem uma questão assim, puxa, eu gostaria de ajudar, mas não é uma derrota pessoal, porque você tem uma outra vida, né? Tem uma outra vida. Agora, eu fico triste quando tem pessoas com projeto pessoal, né? Pensa só nela, né? Pouco se importa, ou então ela muda de casaca, ela muda o discurso só para atender o eleitor naquele momento, mas ela não acredita naquilo que está falando. Eu acredito que eu estou falando, né? Eu tenho alguns valores, como eu citei aqui para mim, são caríssimos, né? Dentre eles, por exemplo, uma coisa que eu compartilho com o Isaías é o seguinte, educação, né? Ou o Brasil vai enfrentar o problema da educação, ou nós vamos continuar patinando. Então, eu estou na vida pública, por exemplo, para revolucionar a educação. Muito bem, então aqui hoje com o Eduardo Cury, também com o Zé Santana, falando sobre política, sobre eleições. Ano que vem a coisa vai pegar. A gente volta já que é o nosso podcast com o nosso On News aqui no seu canal. Então fique ligado, a gente volta já. É rapidinho. Hoje eu vim falar de um ingrediente, mas não é qualquer ingrediente. Ele não está em toda prateleira, porque não vem só de um lugar. Vem de uma história. E esse ingrediente é a excelência. E só com 90 anos de dedicação, cuidado e respeito é que se conquista algo assim. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração. Muito bem, de volta com o nosso podcast On News aqui, no nosso canal aqui no YouTube. Você, claro, pode compartilhar, você pode, inclusive, se inscrever, também curtir aqui, mandar pergunta pra gente. Fique à vontade, a casa é sua. Aqui hoje falando aqui com o Eduardo Cury também, com o Isaías Santana, 2 políticos renomados no Brasil, enfim, né? Todo mundo conhece e sabe do trabalho deles em prol da sociedade, o que é bacana. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei você pela Rádio Jovem Pan e você me disse que o seu trabalho em Brasília seria também para trabalhar pelo voto distrital. Estou certo ou estou enganado? Sim, eu e o Isaías, todos os políticos mais centrados sabem que o voto distrital ele é muito mais importante. Por quê? Explicar para as pessoas. O voto distrital, você escolhe numa região ou uma micro-região o seu candidato. Por que ele é mais importante? Hoje, o sistema de voto,
Você vota numa pessoa, no voto proporcional, deputado e vereador e deputado estadual e federal. Se ele decepciona, o que ele faz? Ele muda de região e vai pegar o voto em outro lugar. Então você não consegue punir o mal político, aquele envolvido em corrupção, aquele que te decepcionou. No voto distrital, ele é obrigado a voltar na própria região. Ele ganha uma eleição, se ele decepciona, na próxima eleição ele tem que ali pedir o voto para as mesmas pessoas, né? Então é muito mais fácil você fiscalizar, escolher e melhorar a qualidade dos políticos que você enfrenta. Tanto é que das maiores democracias do mundo, né, Estados Unidos é voto distrital, na Inglaterra o voto é distrital, na França o voto é distrital, na Alemanha o voto é distrital, alguns são distrital misto, tá? Mas tem um tipo de distrital. Então, as democracias mais estáveis têm o voto distrital, e com isso, na minha opinião, você consegue melhorar a escolha desses representantes. Caminha para isso? Difícil, porque com a internet, né, ficou muito fácil de você, aí não é uma crítica, é um elogio, ficou mais fácil de você se apresentar para uma pessoa lá do Acre, por exemplo, né? Então, eu estava olhando agora minhas redes sociais, por exemplo, né? Eu postei um vídeo, aí o vídeo deu uma repercussão bastante boa, e provavelmente tem gente do Acre olhando e tudo mais. Então, pode satisfazer o meu ego, mas no caso, se uma pessoa pretende ser candidato, não resolve, né? Porque o voto é por estado. Ainda assim, eu acho difícil aprovar, por quê? Porque grande parte dos atuais eleitos foram eleitos pela internet. Então, como para aprovar uma modificação dessa, quem tem que votar são os próprios representantes, acho muito difícil eles votarem um sistema no qual eles vão ser prejudicados. Esse tipo de reforma talvez tenha que ser feito com uma emenda na Constituinte, ou, como eu defendo, uma nova Constituinte, onde quem vota Constituinte não pode se candidatar depois, né? Entendi. Isso facilitaria muito, porque ele deixa de ver o interesse próprio para ver o interesse da nação. Invasão de candidatos de fora, Isaías. Vem o cidadão lá, se articula com um candidato, vem com, vou falar aqui português claro, vem com uma mara de dinheiro, e daí é o seguinte, acabou, foi eleito, tchau e benção, esquece emenda, esquece a cidade, esquece os parceiros. Isso não é legal, né? O que você fala sobre isso pra gente? Aliás, o Isaías, além de ter sido prefeito de Jacareí, ele é jurista, doutor em Direito e também professor na Univap. É um craque. É um craque, verdade. Trabalho, né? Olha, Clemente, eu acho que o grande problema é a existência de muitos partidos. 35 partidos podiam participar da última eleição, 18 nesta, provavelmente. A gente tem que ter 6 no máximo, 5 a 6. Na hora que você tem 18 partidos participando, você tem que preencher chapa nesses partidos. Proibiu-se a coligação, indiretamente prejudicou mais isso, porque obrigou os partidos a terem chapa completa. Antes você tinha 5, 6 partidos fazendo uma coligação, agora não. Esses 6 partidos, para disputar chapas, vão inventar candidatos, vão caçar candidatos. Eles vão buscar onde? Geralmente nas câmaras municipais, geralmente em quem vai ser candidato a deputado estadual, a prefeito, a vice-prefeito. Então, é um fenômeno da multiplicidade, da existência de muitos partidos. Só enxugando a gente consegue resolver isso. Eu acho que é um fenômeno de outro aspecto, mas que esse a gente não tem ferramentas para corrigir, que é a chegada da informação, a democratização do acesso pelas redes sociais. Isso é até bom para a democracia. Agora, você precisa ter regra jurídica para evitar isso. Jacareí você conhece muito bem, você é de lá jacareense. Na última eleição, 101 candidatos tiveram votos razoáveis em Jacareí e 1.000 candidatos foram votados para deputado estadual. Só que só 3 tiveram mais de 15 mil votos. É um desperdício de voto muito grande. O que acontece? Nessa divisão, uma região inteira, o Vale, que poderia ter 11 com 1.300.000, que poderia ter 7 com 800, tem 3. E a gente tem que trabalhar para que tenha pelo menos 6 deputados estaduais. Aproveitar o Cury também para falar com o pessoal de casa sobre isso, hein? Vote em candidato da sua cidade, da sua região. Não vote naquele que você não conhece, que é o que, vote tal pessoa. Isso não funciona mais, né, gente? É difícil você cobrar essa pessoa, né? Às vezes tem até pessoas boas. Mas tem que ter consciência, eu acho que tem pessoas boas também, políticos, bom serviço prestado. Né? Mas ao você pulverizar o voto, você vai ficar sem um representante local. Então, isso é um problema. Você fala assim, olha, não é possível que numa região de 1.300.000 eleitores, que você vai ter pelo menos aí uns 60, 70 candidatos daqui, né? Pelo menos uns 50 candidatos aqui do Vale, você não ache um que possa te representar. Ou né? mais, né? Ou mais, né? Então, não é verdade isso. Então, eu digo para vocês que a experiência que eu tenho, tá?
A nossa região do Vale do Paraíba, ela não é melhor porque só tem melhor educação, ou tem melhor desenvolvimento econômico e tudo mais. Se tem tudo isso, ela também tem boas pessoas que podem ser candidatas, né? É uma ilusão achar que aquele candidato de longe é mais honesto que aquele que está na sua cidade, é mais competente que aquele. É uma ilusão, porque você compra ele. Fake news. Você compra ele só com as coisas boas da internet. Sim. E o candidato local, você olha as coisas boas, mas também as suas deficiências, né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos políticos do Vale do Paraíba são muito melhores que de outras regiões. Eu vou citar um exemplo concreto aqui do que isso tem acontecido. Você tem na saúde, por exemplo. O ideal na saúde era que tivesse uma remuneração por serviços de acordo com o custo real e um repasse de acordo com o número de serviços prestados por cidade. Ponto. Ninguém ia reclamar, ia ser o mesmo dinheiro para todo mundo. O que acontece? Está congelado a tabela desde que o Serra saiu do Ministério. A tabela é a mesma, não se atualiza. Aí, segundo, está congelado o número MAC, que é o número que o Ministério usa para liberar recursos para cidades. E sobra um dinheiro, que é o ministro e os grandes nomes do Congresso que manipulam esse dinheiro, que decidem para onde vai. O dinheiro que está sendo economizado, porque não vem para Jacareí, não vem para Taubaté, não vem para São José, não vem para cidades que precisam, está sendo discutido politicamente. Se a gente tem um deputado federal lá que vai votar ou vai participar no Congresso Nacional, ele é o representante dos prefeitos, porque não, para a nossa região tem que melhorar o MAC. Agora, isso não tem hoje para chegar lá. Não tem ninguém. Nem em Brasília, nem em São Paulo. E os prefeitos vão, conversam, eles conversam com os prefeitos, quando sai de lá, compromisso nenhum, não tem nada no Congresso. Não tem ninguém para garantir esse voto. Escuta a gente com muita educação, sabe do problema, mas na hora de destinar o volume dos recursos discricionário, que é livre, quem vai receber? Quem tem poder político. Aqui está muito água com açúcar. Vamos botar fogo na gasolina aqui. Cury e Isaías. Nós temos aqui hoje dois candidatos, dois grandes nomes da política regional e não pode deixar de fora os políticos atuais. Anderson Farias e também o Felício Ramute, o vice-governador, e mais o Cury e também o Tarcísio, que no momento está sendo uma incógnita. Vem ou não vem? O que vocês falam sobre isso? Porque, penso eu, tá? Apesar de cada um puxar o seu lado político da história, mas todo mundo tem um bem em comum, cuidar da cidade, da região e tal. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que o PL, o PSD, o União, o PP e o MDB estarão com o Tarcísio. Não terá problema nenhum nessa eleição. Olha, está tendo feito um grande arranjo nacional de uma candidatura de centro, uma candidatura mais à direita, para enfrentar o PT. Eu acredito que todos os partidos estarão juntos, né? Eu trabalho em Brasília terça e quinta, eu tenho relação com senador todos Rogério eles. Marinho, é isso, né? Oi? Não com ele, eu tive com ele há 2 anos atrás, hoje eu coordeno alguns projetos relativos a 26, né? Entendi. Eu tive quando eu criei lá, eu era chefe da liderança do Observatório da liderança da oposição do Senado, sim, que foi criado o Observatório da Oposição. Desde 1 ano e meio não estou mais lá, eu não estou nesse cargo, porque eu queria ter um pouco mais de liberdade para poder ajudar aqui e também para ajudar projetos relativos a 26. Respondendo a tua pergunta, eu acho sim que está caminhando para que todos os partidos estejam juntos, porque a situação é muito grave, a tua situação é muito grave, está estourando corrupção, escândalos de corrupção a cada semana, essa CPI da roubo das aposentadorias do INSS. Você tem muito político envolvido, muito político, sindicatos ligados à esquerda que se tornaram máquinas de roubar aposentado, e por trás disso tem político dando cobertura, Então nós estamos, na verdade, voltando em toda aquela época. Agora ninguém foi preso, né? Exatamente. Então eu acho que nós vamos ter uma candidatura à direita, com a união de todos, acredito que vai ter a união de todos, para que a gente possa passar uma régua nesse momento do país. Agora, isso é um desejo meu, eu não estou isso é uma decisão, passa para a decisão dos líderes. Mas você está em Brasília e tem ouvido o pessoal de Brasília, sim, né? Sim. E é Brasília que comanda tudo isso, né? Exatamente. Mas eu estou bastante crente de que vai haver uma canalização para uma candidatura única, para que isso possa, inclusive, se resolver no primeiro turno, para que o Brasil possa se retomar de novo. Isaías, PEC da blindagem e anistia. Sua opinião sobre isso? Eu acho que a PEC como jurista. Sim. A PEC da blindagem eu acho que pegou o problema errado. Não é para proteger quem comete crime. Aliás, quem comete crime no exercício do mandato devia sair o mais depressa possível. Devia ter uma cautelar dizendo, sai fora, apura-se, com rapidez, se você for inocente, volta. Não ficar convivendo. Crime não dá.
Eu acho que o problema todo é o Supremo está tratando de questões penais, de crimes do dia a dia, de crimes que não são cometidos pelo presidente, aí sim devia estar lá, crimes que não são cometidos pelo presidente do Senado ou da Câmara. Crimes comuns cometidos por eventuais deputados, isso nem devia bater as portas do Supremo, só em última instância, e olhe lá. Então eu acho que a PEC entrou pelo caminho errado, devia corrigir o que está errado, não isso. Blindagem eu sou contra. Anistia é um problema muito mais sério, porque tem regras constitucionais e legais. E eu acho que cabe aplicar essas regras. E aplicando essas regras, e aplicando a lei atual que fala de execução criminal, você tem vários instrumentos que podem ser corrigidos distorções. Agora, não acho correto discutir anistia ou discutir um projeto de lei de qualquer sentido para alterar uma lei circunstancialmente para tratar de um caso. E uma lei que foi aprovada pelo Congresso em 2021. Quer dizer, todo mundo sabia o que estava votando, todo mundo sabia a pena prevista. Né? Então, eu acho que o momento não é esse. Tem que deixar acalmar, deixar passar esse mandato e depois discutir o que tem que corrigir mesmo na lei, tanto na lei que comete, que a pena quem comete essas tentativas políticas, que tem que ter, todo o país tem, e tratar a docimecia dessas penas, se está exagerado ou não. Porque às vezes está, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, quando foi feito, foi um exagero tremendo. Se corrigiu quanto? 30 anos depois, não é preciso esperar 30 anos. Dá para sentar e discutir para ver o que tem de excesso e cortar os excessos. Também a lei da licitação, né, Cury? Sempre a gente falou sobre isso, né? Que a lei da licitação também é um absurdo. Ela não compra qualidade, você compra legalidade, né? Compra preço baixo, né? Preço baixo, mas você pode comprar preço baixo com uma porcaria, né? Isso. Então, geralmente né? Ela se preocupa em garantir os interesses de quem disputa. Exato. E não garantir o interesse público de contratar o melhor. Respondendo a tua pergunta da blindagem, é um absurdo. A PEC da blindagem é um absurdo. O que tem que ser separado é o seguinte: tem que ter uma proteção ao representante do povo pelo seu direito de opinião, né? Porque hoje nem isso nós temos, né? Nós temos uma parte do judiciário hoje, né? A última eleição aconteceu isso, ou seja, você não podia mostrar um vídeo de um próprio membro do governo chamando o Lula de corrupto e tal. Então não era você falar. Então isso tem que acabar. Você tem que blindar, você tem que proteger o representante do povo parlamentar pelas suas opiniões, né? Agora, o que fizeram na PEC da blindagem, injetaram ali para proteger os ladrões, os corruptos, né? Isso foi um erro, ainda bem que ela foi... Eleitos, né? Hã? Eleito, né? Então ainda bem que ela acabou. Em relação à anistia, sim. Na verdade, eu entendo que nem precisaríamos da anistia se, na verdade, o Supremo não tivesse iniciado todo esse processo de forma ilegal e inconstitucional, no meu entendimento. Porque isso nasceu do inquérito ilegal, que é o inquérito das fake news, que gerou quebra de sigilo, né? Em termos, tecnicamente falando, todo o processo está condenado, ou seja, todo o processo é ilegal e deveria começar de novo. A anistia é prevista na Constituição. Ela é prevista na Constituição. Então, é um remédio, na minha opinião, é um remédio que deve ser usado, mas o ideal é que esse processo tivesse sido feito da forma correta, né? E não está sendo feito, continua não sendo feito, o inquérito da fake news continua aberto, onde o ministro Supremo ele é vítima, ele é julgador, ele é delegado, ele é tudo, né? Ou seja, não é numa democracia, não está certo caminhar dessa forma. Então, a anistia é uma reação. A anistia é prevista na Constituição, quando fala, não, é ilegal. Não, o nosso jurista acabou de dizer, ela está prevista na Constituição. Mas nem deveria ser utilizado se nós tivéssemos adotado todos os procedimentos do Supremo corretamente, né, dando amplo direito de defesa, primeira instância, segunda instância, e não. Na verdade, foi mudada a interpretação, inclusive, recentemente, que era o julgamento no pleno, passou a ser julgamento na turma, justamente porque a turma interessava que lá tinham pessoas já com o seu voto definido, o seu Dino, o seu Dino e o seu ministro, o advogado Lula, né? Eles já tinham um voto definido, então foi direcionado para uma turma para que desse o veredito que todo mundo já previa, né? Que era a condenação. Isso não é justiça, isso não é democracia. Já ouvi pessoas falando que o Brasil hoje vive uma ditadura. É a opinião de vocês também ou não? Absolutamente. A ditadura é outra coisa, é terrível. De esquerda ou de direita é um absurdo. Então, o que existe no Brasil, ditadura, então. Eu acho que o grande problema do Brasil é que a gente permitiu o protagonismo de pessoas e fragilizou demais as instituições. Eu acho que a gente tem que parar e restabelecer a força das instituições e criar barreiras para esse protagonismo se limitar a quem disputa a eleição e vá atrás de voto. Cury, sua opinião.
Olha, você não está, logicamente, não é um processo, nós estamos numa ditadura clássica e tal. Agora, nós não estamos, nunca estivemos, não só nesse episódio, uma democracia plena, na minha opinião. Entendi. Mesmo antes dessa crise toda do judiciário. Vamos falar a verdade, com 60% dos nossos jovens analfabetos, como é que você pode falar em democracia se essas pessoas não têm o mínimo acesso à leitura ou ao educação, raciocínio né? lógico, né? Então, é óbvio que essas pessoas são passíveis de maior manipulação. Então, quando falo que não estamos numa democracia plena, é porque você não tem liberdade plena, você não tem acesso à educação plena, né? Então, eu acho que temos um longo caminho pela frente, e só vai mudar se a gente mexer alguns botões e quebrar alguns ovos. Por exemplo, a educação, que é uma coisa que muito me deixa indignado, não vai dar para melhorar a educação fazendo a mesma coisa. Se você tem 60% de analfabetos funcionais, é sinal que foi feito tudo errado, porque você legou uma ou duas gerações a não poder participar dessa sociedade de forma plena. Ter direito a acessar o mercado de trabalho, ser dependente de ajuda do Estado de forma perene. Então, o Estado brasileiro falhou de alguma forma. Por exemplo, estou citando a educação. Não. Agora, você tem ilhas de excelência no Brasil, você tem áreas do Brasil que funcionam muito bem. Vou falar com o nosso orgulho aqui. A nossa região aqui, por exemplo, você tem empresas aqui como a Embraer, por exemplo, que é um exemplo para o mundo. Ou seja, se foi feito coisas que se tornaram um sucesso, deram certo, por que não replicar? Agora, não a Embraer, o ITA, a nossa região industrializada, com uma classe média forte, não foi feito, ela não chegou nesse ponto adotando as políticas que o PT adota. As políticas que o PT adota nos últimos 20 anos, né, legou ao Brasil um beco sem saída de produção de miséria, de produção de ignorância, que interessa só a eles. Nós precisamos quebrar esses ovos, e eu não considero que a gente seja uma democracia plena enquanto todos não tiverem a liberdade de expressar sua opinião, todos tiverem o direito a uma educação mínima para que possam fazer suas escolhas. Ninguém vai ter liberdade de fazer suas escolhas quando depender de um prato de comida dado por um político. Para fechar com vocês aqui, o tempo esgotou aqui, Cury e também Isaías. Eu estou aqui pensando como fazer essa pergunta a vocês dois aqui. Estamos aqui com o nosso podcast On News sobre ano que vem eleições para presidente. Bolsonaro, será que vem candidato? Ele está preso. Daí vem Tarcísio virá candidato. Lula ganha eleição, Isaías. Eu sei que você tem... Eu vou mexer com ele aqui, viu, Cury? Então, um viés meio de esquerda também, né? Então, eu vou perguntar para ele, com todo respeito, que cada um tem a sua liberdade de expressão, eu respeito a sua também. Um grande mestre nosso, o Emanuel Fernandes, disse uma vez o seguinte, que na família todos nós somos socialistas de esquerda. Porque a família é isso, é irmandade, é vínculo permanente. Todo Abraça, mundo ajuda briga. todo mundo. Confia, entendeu? Você Nas- pode partilhar um bife porque você confia que o outro não vai pegar a sua metade, tá? Entendi. Nas instituições sem fins lucrativos, você tem que ter políticas de fraternidade, política de cooperação. Cada um faz aquilo que pode, cada um doa o que pode e todo mundo se ajuda. A política é um mundo muito cruel, o governo é um mundo muito cruel, é uma disputa de interesses. Então você tem que olhar economicamente para as regras do capitalismo, para a regra do liberalismo. Agora, não é porque a gente enxerga as pessoas que vão ficando na fila, que vão sendo excluídas, que a gente vai receitar um estatismo, uma condução da economia pelo Estado, que é a lição tipicamente de esquerda no ponto de vista econômico. E não é porque a gente olha as pessoas que mais necessitam e tem que socorrê-las que a gente vai defender ditaduras de esquerda. Isso não. Por isso que eu sou social-democrata, que não está muito em voga, mas continuo sendo. Eu acho que é a economia que decidirá e a capacidade da oposição de se organizar e escolher um bom candidato. Eu estou convencido que se o governador Tarcísio for escolhido e tiver o apoio desses 5 grandes partidos, ele é imbatível para presidente. Cury? Olha, para mim é um não problema, porque eu não tenho capacidade nenhuma de influenciar quem será o candidato a presidente aqui em 26. Ah, mas ajuda, hein, Cury? Agora, o que eu posso dizer para você... Você é um político respeitado, Não, o vamos Isaías lá. também é. Agora, vamos lá, como engenheiro e muito prático, racional, para mim é muito simples, tá? Se realmente impedirem o Bolsonaro, que eu acho uma grande justiça estão fazendo com ele, uma punição exagerada a ele, impedirem ele de ser candidato, né? O candidato apoiado por ele estará no segundo turno. Então, para mim é um não problema, né? Temos que aguardar isso acontecer,
né? Qualquer candidato apoiado por ele, todas as pesquisas mostram, estará no segundo turno, e dependendo da configuração, dependendo dessa configuração e desse candidato, ele terá mais chance ou menos chance de ganhar após o segundo turno. Então, para mim é um não problema, nós temos que aguardar essa etapa, né? E acho que a maioria da população brasileira que defende a liberdade, defende o direito de proferir sua fé religiosa, a família está sentindo tolhida por um governo de esquerda, um governo do PT, que há 20 anos está aí e só produziu miséria, não produziu desenvolvimento econômico, produziu uma educação trágica. Chegou a hora deles, esse ciclo se encerrar. Eu acredito que o outro campo, que é o campo que eu estou militando, que é o campo de Isaías, que é o campo contrário ao PT, será o campo vencedor na próxima eleição. Isaías, obrigado a você, obrigado, Cury, foi um prazer tê-los aqui. Eu não sei se vocês gostaram do papo aqui, mas eu tentei levar uma coisa bacana, porque é gostoso isso, né? Falando, não sou político, mas a gente é político, né? Não tem como não ser, né? E as perguntas vão acontecendo, a pauta aqui é mínimo possível, o bacana é o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado e que nos próximos convites vocês voltem para cá falar sobre como está andando a política nesse Brasil querido. Obrigado, Clemente. Obrigado e até a próxima, né? Que seja próxima. Pessoal de casa, vai ter próxima sim, viu? Pode preparar. Um abraço aí, pessoal de casa também. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal, podcast onnews.com.br. Manda sua opinião com a gente aqui. Fique à vontade, que o site e também o nosso podcast é de você também. Obrigado e até a próxima entrevista. Hoje eu vim falar de um ingrediente, mas não é qualquer ingrediente. Ele não está em toda prateleira, porque não vem só de um lugar. Vem de uma história. E esse ingrediente é a excelência. E só com 90 anos de dedicação, cuidado e respeito é que se conquista algo assim. Obrigada por fazer parte dessa história. Cooper, qualidade e confiança de geração em geração.